Olá a todos, meu nome é Jean. O nosso grupo vai discorrer sobre o tema de tolerância a falhas. O grupo é composto pelos alunos Marco Lagno, Jânio Gregório, Jean dos Santos e Fábio Oliveira Júnior. Então, uma breve agenda da nossa apresentação. Vamos falar sobre o objetivo da mesma, alguns conceitos, alguns casos de uso e considerações finais. O objetivo da apresentação é sendo de demonstrar os conceitos ou aplicações que abrangem o tema de tolerância a falhas, considerando que o sistema que tolera falhas é um sistema construído e elaborado de tal forma que evita ao máximo as interrupções no decorrer do seu uso ou do seu funcionamento. Então, sistemas tolerantes a falhas são aqueles que possuem capacidade de continuar provendo corretamente seus serviços, mesmo quando ocorrem falhas de hardware ou de software. São aqueles em que os defeitos não são visíveis para o usuário porque o sistema de alguma forma ou esconde ou se recupera antes que esses defeitos alcancem algum limite do sistema. Referente ao conceito de falha, o que seria falha no que tange ao tema de tolerância a falhas, elas estariam mais relacionadas ao nível físico, podendo ser falhas transitórias, quando elas ficam ativas por um certo período de tempo, falhas intermitentes, que são falhas transitórias e ficam ativas periodicamente, ou falhas permanentes, que depois de acontecer elas permanecem ativas até a correção. No caso da falha de alguma máquina ter queimado, alguma peça dessa máquina ter queimado, e isso só vai ser corrigido, o sistema só vai voltar a funcionar quando essas peças forem corrigidas ou quando essas máquinas forem repostas. O que seria o conceito de erro? Então, erro está mais relacionado ao nível de computacional, no desvio de alguma exatidão ou precisão da computação de algum valor, associados também a valores incorretos do estado de algum sistema, no caso de também o sistema entregar para o usuário um valor indevido, um valor que deveria ter sido entregue era um, o valor esperado era um e o sistema entregou outro, e podem ser também causados por falhas. O que seria um defeito, então? Quando o sistema não corresponde ao que é esperado, quando ele foge do que foi especificado, ou talvez a especificação não descreva o sistema corretamente. Também categorizado quando serviços não são fornecidos da forma ou do prazo esperados pelo usuário, podendo gerar também consequências catastróficas. Conceitos de dependabilidade. Ela é uma propriedade do sistema computacional também, tal como usabilidade, desempenho e custo. Dependabilidade diz respeito à habilidade de entregar um serviço comprovadamente confiável, ou seja, a habilidade do sistema para evitar defeitos inaceitáveis para os usuários. Ela é composta por 8 atributos. Disponibilidade diz respeito à média de tempo em que esse sistema ele está ativo, o serviço está funcionando. Confiabilidade diz respeito à continuidade de entrega do serviço correto. Integridade, impedimento de alterações de estado impróprias, quer dizer que a pessoa ou rotina não pode ter acesso ao mesmo dado espontaneamente. Segurança, safety, diz respeito a garantias de não haver defeitos catastróficos do usuário. Exemplo, meu sistema tem um banco de dados e esse banco de dados fica na Suíça e essa é a minha única sede do banco de dados. O local explodiu, pegou fogo. Não tenho mais acesso aos dados. Tolerância a falhas tem que garantir que isso não aconteça. Confidencialidade, impedimento de acesso indevido, ou seja, manter a hierarquia dentro do sistema, cada usuário só vai ter acesso àquilo que lhe é pertinente. Mantenabilidade, habilidade para fazer reparos e manutenções corretivas e preventivas ao sistema. Segurança, security, proteção contra acessos, controle não autorizados ao estado do sistema e tal. Isso garante com que não tenha um fluxo de entrada e saída de pessoas que não seja autorizada, Isso garante que somente determinadas pessoas vão conseguir acesso a informações, mais privilegiadas de segurança. São os admins, Testabilidade, facilidade para testar o sistema. Seria a base teste que já
se espera que opere hoje, né? Nos padrões de hoje em dia. Ela pode ser obtida através de diversos meios diferentes. Alguns deles são prevenção de falhas, prevenir a ocorrência ou introdução de falhas, remoção de falhas, visa reduzir o número ou a severidade das falhas. Visa também estimar o número presente, né, das falhas e incidências futuras e as consequências das falhas. E tolerância nessas falhas, né? Entregar um serviço correto mesmo na presença de falhas. Isso quer dizer que o serviço ele vai ter que funcionar sem nenhum tipo de problema grave para o usuário, mesmo ocorrendo alguma falha. Sobre os tipos de falhas, temos algumas falhas já catalogadas que são por queda, por omissão, por temporização, por resposta e por falhas arbitrárias. Uma falha por queda acontece quando um serviço ou servidor ele para de funcionar. Ele estava funcionando exatamente bem, mas ele simplesmente parou naquele momento e não responde mais. Um exemplo típico disso, né, é quando um servidor trava, um serviço trava e quando você reinicia ele volta a funcionar normalmente. Isso seria uma falha por queda. Uma falha por omissão, existem duas situações que podem ocorrer. A primeira é uma omissão por recebimento, quando existe uma comunicação entre o cliente e o servidor, mas não existe um tratamento desse recebimento. E aí o que acontece, ele acaba não fazendo nada a respeito disso. Isso é uma omissão por recebimento. E por uma omissão por envio, o servidor ele até recebe a mensagem, ele às vezes até tenta enviar, mas se acontecer alguma falha, algum problema, ele não está preparado para reprocessar isso e enviar novamente em caso de falha, ou ele simplesmente não envia. Isso está muito a entender que está relacionado à parte de programação que não previu algumas situações e acaba acontecendo essas falhas por omissão. A falha por temporização é quando existe um controle ou um período determinado que o servidor não vai responder às mensagens. Por exemplo, no site de e-commerce, ele não vai enviar uma resposta depois de 5 segundos, ele vai enviar naquele período. E não vai receber depois, ou enviar depois. Ou o servidor está fora do ar por um período de intervalo específico já programado. Isso são situações que o tempo ele acaba causando essas falhas. E uma falha por resposta é quando um serviço entrega uma resposta errada ou faz uma ação incorreta. Num caso, num serviço de pesquisa, existem resultados para aquilo que eu quero, mas ele não me traz nenhum resultado do que eu pesquisei. Ou quando você manda um comando para um sensor, alguma coisa na rede, e ele faz uma outra ação que você não solicitou. Isso poderia ser uma falha de resposta, não interpreta corretamente o que você queria. E também tem a falha arbitrária, que é um dos tipos mais graves, né, a questão de segurança e confiabilidade, e também difíceis de detectar, é quando um servidor ou um serviço está enviando respostas erradas, mas ele não é detectado como uma falha. Ou ele pode estar trabalhando junto com outros serviços ou servidores a fim de enviar respostas erradas de maneira intencional. Isso acaba criando esse grande problema. Agora, na questão da aplicabilidade dos casos de uso, onde nós temos, por exemplo, casos de uso de longa vida, onde os sistemas eletrônicos de telefonia eles utilizam bastante, porque eles têm bastante exigência rigorosa na questão de disponibilidade. Porque, por exemplo, ele não existiu uma falha maior do que 2 horas em menos de 30 anos, até hoje em dia. Até hoje, no caso. Eles têm que ter um nível alto de qualidade, de longa vida, e ele tem que realizar algum desses conceitos que eu coloquei ali, onde ele tem que ter a detecção e localização automática de erros, o tratamento automático dos erros para reconfiguração, porque ele tem que durar um longo período de tempo, o isolamento e substituição de componentes faltosos durante o período de operação normal do sistema, onde ele vai conseguir identificar esses erros antes que o mesmo aconteça para não acontecer grandes falhas, acabando prejudicando a produção na questão de sistema telefônico. E também eles utilizam a parte da duplicação de componentes, onde é usada para tipo, digamos, corrigir falha permanente, onde, digamos, teria mais de um componente do mesmo dispositivo. Na aplicabilidade da computação crítica, é onde está tendo uma grande crescente das falhas por conta da interação humana ou maliciosa. Como aquelas ações que propositalmente elas querem provocar dano no sistema. E por conta disso elas são tratadas por técnicas de segurança computacional, onde essa computação crítica ela é construída de forma para suportar as falhas críticas, e é compreensível que algumas falhas não foram tratadas ou não sejam tratadas e não foram previstas,
vão ser as mais dificultosas, porque ela vai ter um grande potencial de comprometer a confiabilidade e a disponibilidade do sistema. E não poder ocorrer essas percas de dados na computação crítica. E é utilizado também um sistema de RP, onde, por exemplo, na minha apresentação que eu fiz, onde eu utilizei o Proteus, que ele é um sistema responsável por interligar os dados e processos de uma empresa, onde todos os departamentos eles vão poder trabalhar em conjunto no sistema só. Tem também o CRM, que é pela gestão de relacionamento com os clientes, onde, vamos supor, a questão de consultor de vendas com o cliente, ela vai ser mais automatizada. Tem alguns processos com o consumidor que não vai ser preciso ser feito, onde ele capta informação importante do público para poder entender melhor o cliente, aumentar a produtividade e aumentar até as vendas. Ela também está sendo enviada para a nuvem agora, a computação crítica, por conta de que internamente ela exige muito recurso, muito investimento e precisa ter uma equipe especialmente focada nisso. E fazendo a migração para a nuvem pode ser a melhor opção por conta de que os provedores de serviço que vão estar tomando conta da computação crítica em si, e não propriamente dito a toda a empresa no seu entorno. A aplicabilidade de alta disponibilidade. Tem o exemplo do Apache Cassandra, que ele é um projeto de sistema de banco de dados distribuído, altamente escalável de segunda geração, onde ele junta a arquitetura do DynamoDB, da Amazon, do serviço web da Amazon, e modelos do Bigtable, do Google, aonde os dados eles vão ser replicados automaticamente em vários nós de tolerância a falhas, e ela é feita em vários data centers, então esses nós que apresentem falhas, eles podem ser substituídos sem tempo de inatividade. Ela também é classificada como sistema AP, ou seja, ele demonstra que a disponibilidade e a tolerância da partição elas vão ser geralmente consideradas mais importantes do que a consistência na Cassandra. Gravação, leitura, oferece um nível mais decente de consistência. Desde tipo, as gravações nunca falhar com um nível de quórum no meio, que é onde o quórum é a quantidade necessária de pessoas, digamos, que é o número requerido de assistente. Aqui nas considerações finais, a gente conseguiu entender bastante conceito sobre tolerância a falhas, vendo bastante sobre aquela questão que a professora apresentou demonstrou em aula de dependabilidade, onde a tolerância a falhas tem todo o processo ao seu entorno de prevenção, de validação, onde tem a remoção, a previsão, onde pode se estimar a falha, pode verificar a presença de falha. E é isso. E aqui as referências que a gente utilizou durante a apresentação.